Pois é, e o presidente Lula confirmou a viagem do embaixador Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais, à Venezuela, justamente para acompanhar todo o processo eleitoral neste fim de semana. A viagem acontece mesmo após o TSE cancelar a ida de 2 técnicos, 2 servidores, para acompanharem o pleito. Delegado Palumbo, nós trouxemos a informação aqui que os servidores do Tribunal Superior Eleitoral não irão mais acompanhar o pleito na Venezuela. Só que Celso Amorim, pessoa de confiança do presidente brasileiro, irá sim à Venezuela acompanhar todo o processo eleitoral, as eleições por lá no próximo domingo. É preciso fazer uma distinção, né, delegado Palumbo? A TSE, um organismo do Poder Judiciário, e Celso Amorim lotado no Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo não acompanhou o TSE nessa decisão de cancelar a ida de seus integrantes para monitorarem as eleições por lá. Acha que fez bem o presidente em manter a ida de Celso Amorim ou ele deveria apoiar, entre aspas, a decisão do TSE e também cancelar a ida de Celso Amorim? Quem fez muito bem foi o TSE. De que ele vai se meter numa eleição que ele não tem nada a ver? O TSE cuida da eleição brasileira. Aliás, tem uma daqui a alguns meses. É isso que o TSE tem que se preocupar. E não mandar observadores. Eu confesso que eu não entendi absolutamente nada, porque o judiciário não faz parte do Poder Executivo. Aliás, são independentes, autônomos e um não manda no outro. Agora, da onde saiu essa ordem de mandar observadores? Para quê? Agora vai mandar o Amorim para lá? Será que se tiver alguma irregularidade ele vai ter coragem de falar, de denunciar? Ou será que vão passar pano? Porque o Nicolás Maduro já falou que não teme, já deu a entender que não teme nada. A partir do momento que ele fala em banho de sangue, que ele manda o nosso presidente aqui tomar chá de camomila, né, que ele manda recado até para o filho dele, ele é capaz de tudo. Então, eu não vejo com bons olhos, não, o Amorim para lá. Isso não está me cheirando muito bem, porque eu acredito que se tiver alguma fraude, eles não vão fazer absolutamente nada. Esse é o ponto, viu, delegado Palumbo? É exatamente essa reflexão que a gente precisa fazer. Dávila, você, que questionamentos gostaria de fazer acerca da ida de Celso Amorim para acompanhar o pleito na Venezuela? Não corremos o risco de sairmos justamente como cúmplices de um processo eleitoral fraudulento? Bom, é mais uma atitude lamentável da diplomacia militante do PT. Infelizmente, Celso Amorim não tem que estar lá. Primeiro, que ele não tem capacidade de uma pessoa individual, né, não técnica, entender se as eleições são fraudulentas ou não. E se são fraudulentas, o que é isso? O governo brasileiro mandando seu assessor para legitimar uma eleição fraudulenta? Então, uma vergonha total. Nós não deveríamos estar metidos nessa história. Aliás, foi graças à declaração descabida do Maduro, acusando o nosso sistema eleitoral de ser fraudulento, que fez com que o TSE suspendesse o envio de pessoas para participar dessa farsa. Então, assim, Maduro já deu a saída honrosa para o Brasil não mandar nenhum representante para, evidentemente, averiguar a legitimidade de uma eleição absolutamente fraudulenta. Mesmo assim, o governo insiste em mandar uma pessoa que é um assistente diplomático direto do presidente da República. Ou seja, é sim uma forma de endosso de legitimidade a uma eleição absolutamente fraudulenta de um ditador. Então, é um erro político, é algo que, infelizmente, mancha a reputação da diplomacia brasileira, que tem uma diplomacia excelente, sempre olhando para as questões de Estado. E isso mostra como a diplomacia vem sendo usada para fins político-partidário e ideológico-militante. É péssimo, péssimo sinal da diplomacia brasileira. O Rio Branco, nessa hora, está tremendo no túmulo lá, que é o que ele nunca pensou que o Brasil ia acontecer. O Rio Branco, a vida inteira, desde que a diplomacia brasileira, no começo do século XX, já pensava em fazer uma política de Estado e sempre blindou o Itamaraty de interferências político-partidárias. Pois é, conhecendo bem o ditador Nicolás Maduro, né, Alan Gani, tantas atrocidades já feitas por ele, não duvidaria de usar o nome do Brasil, o nome do presidente brasileiro, de Celso Amorim, como bem disse o Dávila, para legitimar um processo eleitoral fraudulento, mas dizendo que tudo transcorreu de forma limpa, transparente e normal. Claro, se ele for o vitorioso, né?
Veja, a ida do Celso Amorim, ele está indo como um bombeiro para apagar um possível e provável incêndio. E por quê? Aí eu volto na minha fala anterior. A Venezuela, a ditadura de Chávez, a ditadura de Maduro, essa ditadura bolivariana, se tornou muito cara ao governo atual. Por quê? Porque há material do governo, isso é fonte primária, apoiando Nicolás Maduro. Então, caso tenha um banho de sangue, caso tenha uma fraude, como é que fica politicamente o atual governo, e todo mundo sabe, dessa ligação do governo brasileiro, essa afinidade ideológica com o governo, a ditadura de Nicolás Maduro. Então, o Celso Amorim, eu vejo que ele está sendo um agente político, não sei exatamente para quê, mas para administrar uma eventual crise e que não contamine, que não respingue no governo brasileiro, no PT ou no governo brasileiro, né? Talvez até um convencimento ao Maduro, olha, cuidado com o que você vai fazer, porque isso pode trazer um ônus para cá, né? Eu só vejo essa possibilidade, porque assim, não tem o menor cabimento ele ir lá e ser o fiador, o garantidor de que não vai ocorrer nenhum tipo de fraude. Ele não tem o poder, não tem o controle para isso. Pois é, inclusive a produção tem monitorado tudo que acontece por lá e também as repercussões nos países próximos à Venezuela. E lideranças da América Latina estão reclamando, estão alegando que o regime de Nicolás Maduro tem fechado fronteiras antes das eleições. Inclusive, tem uma manifestação do presidente do Panamá dizendo que o voo com a comitiva de observadores foi impedido de entrar no país. Ou seja, sinalização de que Maduro vai impedir a entrada dos observadores, inclusive aqueles que já tinham confirmado, e a própria Venezuela tinha sinalizado há alguns dias que tais observadores poderiam acompanhar o processo. Olha só, Dávila, essa é uma informação importante, uma atualização aqui da produção da Jovem Pan News. Venezuela fechando fronteiras antes do pleito, inclusive impedindo o voo do Panamá com os observadores daquele país de entrarem em território venezuelano. Dávila. Bom, você imagina o medo que Maduro tem de algum representante internacional levantar o dedo e falar, teve fraude. É só isso, que é uma pessoa séria olhar, denunciar que houve fraude, que cai a casa. Esse é o ponto. Então, Maduro só pode deixar entrar gente que vai realmente atuar como cordeirinho. Não, foi eleição limpa, é quase como a TV estatal dele. Funcionário da TV estatal vai averiguar se a eleição é limpa ou não. Não tem condição de alguém fora, isento, participe dessa farsa que vai ser a eleição e dizer que isso é legal. Então é óbvio que ele está com muito medo. Aliás, como bem disse o Palumbo aqui, até o filho dele é pessoa não grata no país, porque diz que se o pai perder, ele vem para casa. Então você imagina o nível que hoje de censura que existe, medo e aparatos do Estado para impedir que haja eleições limpas e livres na Venezuela. Tá certo. Então, só lembrando o nome para a nossa audiência, presidente do Panamá, José Raul Mulino, ele que fez esse alerta de que o avião com os observadores panamenhos não foi autorizado a decolar em razão desse bloqueio no espaço aéreo da Venezuela. E, delegado Palombo, só relembrando, na semana passada, o regime de Maduro emitiu um decreto, um novo regramento, fechando as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas para pessoas e veículos a partir da meia-noite de sexta até às 8 horas da manhã de segunda-feira. A justificativa, manter a segurança e proteger a eleição presidencial. Delegado Palumbo. Proteger o mandato dele, né? Proteger a fraude que ele quer fazer. Porque se ele fosse um democrata, as fronteiras estariam abertas, não ia precisar tomar essas atitudes. O avião poderia pousar, aliás, os passageiros ficaram fritando dentro da aeronave porque nem sair puderam, tiveram que retornar, encher o tanque da aeronave e retornaram. E o que me chama a atenção é que alguns comentaristas, não desta bancada, acham que não vai ter fraude, acham que vai correr tudo limpo. É muita inocência você achar que um homem
que tem todos esses indícios de fazer o que ele está fazendo, não vai ter fraude? É óbvio que vai ter fraude, ele está desesperado, ele sabe que se ele perder, ele corre o risco de ir para a cadeia, ele não vai poder desfrutar os milhares de dólares que ele roubou da população, que hoje vive em absoluta miséria. Mais de 90% da população vive em absoluta miséria. Então, ele vai por tudo ou nada, aquele famoso é tudo ou nada. E mais restrições vai vir aí, pode aguardar. É isso, mais uma ação de Nicolás Maduro para impedir que o seu processo eleitoral seja monitorado, observado por essas figuras que foram enviadas por outros países, e nesse caso o do Panamá. A gente vai seguir acompanhando, monitorando qualquer novidade em primeira mão aqui na Jovem Pan News.